E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, já com a bola da Libertadores na mão para dar sorte, porque vamos precisar amanhã. Tudo bem com vocês, torcedores dos clubes? Bem-vindos. Segundo vídeo do dia, vocês conseguiram assistir os jogos da Champions hoje? Meu Deus do céu. 10 gols em 2 jogos, absurdo, um absurdo. Eu consegui assistir nas duas telas aqui. Fiquei na televisão em uma e no computador a outra. E o Manchester City me ferrou, porque eu tinha apostado no Manchester e tomou um empate no finalzinho. Mas que jogo espetacular, que jogo espetacular. Antes dos 20 minutos, já tinha saído 5 gols, velho. Antes dos 20 minutos, 5 gols já tinham saído nos 2 jogos. É impressionante. E aí eu tava assistindo na TNT, né? E aí o narrador lá, o repórter, os comentaristas, o Douglas, ali o comentarista, eles não conseguem falar. Porque o jogo é tão rápido, é tão dinâmico, que o repórter não dá tempo de falar, o comentarista não dá tempo de falar, eles começam a falar e tem que parar porque tem uma jogada de gol. Espetacular. Então hoje eu prometi pra mim mesmo que eu não vou assistir jogo nenhuma noite, nem de Sul-Americana, nem de Libertadores. Eu quero ficar com a memória desse jogo da Champions League e também pensando que não teve... que a gente não tem no São Paulo hoje, né? O São Paulo é só amanhã. Então, pelo amor de Deus... Mas que espetáculo! Eu não sei se você conseguiu assistir, que espetáculo! City e Real Madrid 3-3, um jogo inacreditável, velho. É um negócio que realmente dá orgulho de ver, né, o futebol assim, bem jogado, é bonito demais. Os golaços, cada golaço, é absurdo, absurdo. Bom, e falando que eu dancei com o Manchester City, né, a KTO tá com a promoção bacana que eu sempre falo pra vocês, de você fazer, tá no primeiro link primeiro comentário fixado, você clica lá, já participa da promoção das apostas grátis. Então se divirta e vai ter sorteio, tem os 2 links lá. Primeiro para você fazer o cadastro, já usa o cupom Barulho, que você tem direito a várias promoções, e no outro link você já faz a inscrição se você quiser para concorrer a essas apostas grátis aí que são super bacanas, tá? No vídeo da... eu vou trocar a bola. Eu vou pegar a bola da Champions League, que eu também peguei, que eu também tenho. Você sabe que eu sou maluco? A minha mulher fala assim: "Por que você tem tanta bola?" Eu falei: "Não sei, também não sei explicar." Então eu vou fazer com a bola da Champions, porque a bola da Champions League ainda são 2, né? Tem uma na primeira fase e essa aqui na segunda fase. Bom, no vídeo da tarde falamos sobre algumas novidades no canal que eu pedi para vocês sugerirem temas pra gente discutir, e muitos sugeriram, bacana, vocês são zica mesmo. E a gente vai falando vídeos por dia, nos vídeos da tarde a gente vai fazer um pouco diferente, falar sobre temas. E o tema de hoje foi uma pergunta que eu fiz pro pessoal, se o pessoal aceitaria ficar uns anos sem ganhar título, sem disputar nada, mas para pagar as dívidas. E aí, para variar, muita polêmica, assim, muita gente concordando, muita gente discordando, muita gente falando que o São Paulo já está sem disputar título e não consegue pagar dívidas. Então, se você quiser, vai estar na janelinha. E falamos também sobre o time, né? Sobre o time que deve ter o Nestor, daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre o time. O Nestor deve ser relacionado, tá? 2 informações rápidas sobre as categorias de base. O Sub-20 pega o Grêmio amanhã, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo às 3 da tarde lá no Sul. Empate na estreia, 2-2 em casa contra o Atlético Paranaense. E o Sub-17, que empatou com o Corinthians no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, joga amanhã em Cotia, torcida única, 3 da tarde, com transmissão da Sport TV. Então é um bom aquecimento pra gente assistir o jogo do São Paulo na Libertadores. Ficar de olho, né? Porque a base, vamos ver se tem algum moleque na base bom aí. O William Gomes jogou na base no último jogo, o William Gomes jogou, que não teve chance com o Carpini, né? Uma notícia triste: morreu hoje, aos 77 anos, o Tertuliano Severino dos Santos, o Terto. Jogou no São Paulo, chegou no São Paulo em 1968, veio do Santa Cruz, ganhou os campeonatos paulistas de 70, 71 e 75. E jogou no São Paulo até 77. O Terto foi o autor do primeiro gol do São Paulo em campeonatos brasileiros. E esse gol foi em 14 de agosto de 1971. Ao todo ele marcou 86 gols em 498 jogos. Aí ele, na Libertadores de 74, ele foi um dos artilheiros, junto com o Pedro Rocha. O São Paulo perdeu a final pro Independiente. E o Terto fazia parte do dia a dia do clube. Os amigos que são sócios do São Paulo me falaram que ele estava lá. Ele sempre estava lá, que ele dava aula para os associados. Né? Disseram, eu não conhecia, não vi jogar também, né? Porque é mais antigo, não lembro, não vi jogar. Mas todo mundo que falou com a notícia do falecimento dele, todo mundo falou que era um cara muito legal, um cara muito simples, assim, né? Então, mais uma vez, conforto à família, aos amigos, né? Que
que estão aí com essa perda aí que a gente teve importante. São Paulo colocou bandeira meio mastro, divulgou uma nota, né, decretou luto oficial. Respeito, né? Respeito é sempre legal quando, ainda mais jogadores que fizeram tanto pelo São Paulo no passado, né? Antes de falar de São Paulo e Cobressal, dar todos os detalhes para vocês, eu preciso contar essa história do juiz, do juiz que vai apitar o jogo amanhã. A família do cara de juiz. Vocês têm que ver. O cara foi ameaçado de morte. Uma faixa na torcida num jogo. Mas tem uma história com o tio dele, já vou contar pra você. Lembra a história da Fatal Model, aquela agência de acompanhantes que estaria interessada em patrocinar o São Paulo? Que já gerou uma maior polêmica, sem nem ter nada certo, já gerou uma maior polêmica, porque muita gente achou um absurdo ter agência de acompanhante patrocinando o São Paulo. Essa agência já patrocina uns clubes aí. Ontem o Casares foi participar de uma palestra na ESPN, na faculdade, e ele respondeu sobre essa questão, falou sobre outros assuntos, mas nada muito relevante, né? Porque as entrevistas do Casares realmente são difíceis de se extrair alguma coisa contundente, alguma coisa assim, né? Ele só falou do Carpini pro menino no elevador, eu não sei o nome do menino, senão eu falaria o nome dele aqui, que fez uma pergunta, ele falou, ele tá trabalhando, meio que por enquanto tá trabalhando, né? Mas ele falou dessa Fatal Model, ele disse que ele não tem nada contra essa empresa, até deu risada quando ele falou isso, disse que o São Paulo foi procurado mesmo, que era uma grande quantidade de dinheiro mesmo, mas segundo a autoavaliação do Casares, alguns clientes do São Paulo poderiam reagir negativamente. Então eu vi uns amigos estavam falando, Barolo, o Casares está preocupado com a torcida, né, que pode pegar mal. Preocupado com a torcida? Você acha que ele está preocupado com a torcida? Está preocupado com os clientes do São Paulo que podiam achar ruim. E aí essa agência aí teria até cedido alguns, teria aberto mão de algumas regalias assim de, por exemplo, não ia anunciar a agência de acompanhante, não ia ter o logo deles nas camisas vendidas para criança. Mas aí, segundo o presidente do São Paulo, hoje, né? Hoje, ele falou isso ontem, mas hoje vale que o São Paulo não vai ser patrocinado por essa agência de acompanhante. Eu falei para vocês, eu acho que eu também, para mim, tanto faz a agência de acompanhante ou não. Só que a gente não pode, isso é a minha opinião pessoal, não é? Mas é o São Paulo, gente. Você me desculpa, eu posso ser tudo na vida, menos moralista. Mas eu acho que você está passando uma mensagem equivocada de uma agência de acompanhantes, hein, com público feminino, com criança, com adolescente. Eu, sinceramente, não tenho nada contra quem patrocina também, quem aceita o patrocínio. Mas eu acho que pela tradição do São Paulo, acho que o dinheiro, né, a situação tem um limite, né, gente? Tem um limite. Então, pensando em mim, pelo meu lado, não tô nem azul, mas tem criança, tem família, tem mulher, tem, né? Então, você vai comprar uma camiseta para sua filha de 14, 15 anos com uma propaganda de agência de acompanhante, não dá, né, meu? Desculpa. Mas também dê a sua opinião aí. O que você acha? Se você acha que eu tô certo, se eu tô errado, se você acha que o Casares está certo. O que eu digo para você é que com a torcida ele não tá preocupado nem um pouco. Isso aí podia incomodar, melindrar alguns outros patrocinadores do São Paulo, que eu acho que também é natural, né? Se eu tivesse patrocinando a camisa do São Paulo com a minha empresa lá, o canal Barolo Vídeos, e tivesse uma promoção de uma casa acompanhante na mesma camisa, ia ficar meio bolado, não sei. Mas é só a minha opinião. Vamos lá, São Paulo e Cobressal amanhã, transmissão em ESPN, Star Mais e Rede Globo. Olha só, a arbitragem é do colombiano Carlos Ortega, auxiliado pelos também colombianos John Galego e Richard Ortiz, e o árbitro do VAR será Iadir Cunha, todo mundo colombiano. O que acontece? Esse Ortega, esse juiz, ele apitou uma partida do São Paulo só na Copa Sul-Americana de 2022. O São Paulo ganhou do Jorge Wilstermann lá na Bolívia, um jogo que foi relativamente tranquilo. Agora, escuta essa. Esse Ortega, ele foi ameaçado de morte no início do mês passado. Essa ameaça, olha isso, essa ameaça veio com uma faixa. Os torcedores do Deportivo Cali, antes do duelo contra o Once Caldas pelo Campeonato Colombiano, colocaram a seguinte frase numa faixa. E deixaram colocar a faixa. A frase é assim: Ortega, apite bem, sua família te espera. Olha isso, velho. E aí, o pior não é isso. O pior vem agora. Olha só isso. O tio desse cara, chamado Álvaro Ortega, também foi árbitro. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi assassinado em 1989, depois que ele anulou um gol no clássico entre Independiente de Medellín e América de Cali. Olha isso. Nessa época, aí nos anos 90, começo dos anos 90, o tráfico de drogas lá da Colômbia era todo envolvido no futebol. Então,
O tio do cara foi assassinado porque ele anulou um gol. E esse cara tá sendo ameaçado de morte, foi ameaçado por uma faixa na torcida. Meu Deus do céu, que absurdo, cara. E a gente falando de Champions League, né? Nós estamos falando de Champions League e a gente fala da diferença, né? Imagina no Bernabéu uma faixa pro juiz, vão te matar, a família te espera. É inacreditável, velho. Aí depois, nossa, por que será que o futebol europeu é tão diferente assim do futebol da América do Sul, né? São Paulo e Cobressal nunca jogaram, né? Nunca teve um jogo entre os dois times. E o São Paulo não enfrenta um time chileno na Libertadores há 16 anos. A última vez foi contra o Audax italiano em 2008. Foi uma etapa anterior ao mata-mata. E o São Paulo perdeu fora de casa por 1-0 e em casa venceu por 2-1. Esse Cobressal aí, que apesar de ter sido campeão do Campeonato Chileno do ano passado, esse ano ocupa a lanterna do campeonato. É o time com a pior campanha. 2 pontos em 7 partidas, 5 derrotas e 2 empates. Na Libertadores eles estrearam contra o Barcelona em Guayaquil em casa, tomaram um gol, empataram 1-1, fizeram um gol no finalzinho. Então 8 partidas no ano, os caras não sabem o que é vencer ainda. Levaram 14 gols, sofreram 7 e no último sábado, no último final de semana, perderam mais uma para a Universidade Católica, que é do Thiago Nunes, que é aquele ex-treinador do Botafogo. Deixa eu falar para vocês, antes de falar do time para você, olha o histórico em casa do São Paulo nos últimos 10 jogos de Libertadores. 53,3% de aproveitamento. São Paulo jogando em casa na Libertadores. Ó, são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. As derrotas foram contra o Racing, na fase de grupos da Libertadores de 2021, perdeu por 1-0. Atlético Nacional, aquele jogo lazarento na partida de ida da semifinal de 2016, perdeu por 2-0. Aí ganhou do Sporting Cristal 3-0, Rentistas 2-0, Binacional 5-1. Esse jogo do Binacional já não valia mais nada, porque o São Paulo já tinha sido eliminado, o São Paulo do Diniz, sido eliminado na fase de grupos. E esse jogo contra o Binacional tem uma outra característica também que eu lembro até hoje. Foi o único jogo que o Daniel Alves foi substituído. Ele foi substituído num jogo contra o Atlético Paranaense que ele quebrou a perna, quebrou o braço, lembra que ele tocou pandeiro, depois não viajou para Libertadores, e nesse jogo que o São Paulo estava ganhando de 5-1, faltando 5 minutos o Diniz tirou. E ainda o São Paulo ganhou da LDU 3-0, todos esses confrontos que o São Paulo ganhou foram pela fase de grupos da Libertadores. Empates, empatou com o Palmeiras 1-1, e contra o Racing e o River Plate e Tajeres, 2 primeiros no mata-mata e depois pela fases preliminares, tá? Olha o time. A grande dúvida continua sendo o Caleri. O Caleri tem treinado, mas também ele treinou semana passada, né? Que a gente não sabe. O São Paulo não informa como é que tá, se não tá. Eu acredito, sinceramente, como ele tá treinando, semana passada ele não treinou. Como ele tá treinando com os companheiros, eu acredito que ele vá pro banco. Deve ser banco de reserva. Então, aí o São Paulo, no último treino, foi ontem, né? O São Paulo treinou principalmente bola parada. E eu acho que precisa treinar muito bola parada, principalmente a defensiva, porque nos últimos 4 jogos o São Paulo tomou gol. Vocês lembram que com o Dorival, o São Paulo ficou um tempão, o Rafael ficou um tempão sem tomar gol, tomava muito pouco gol, né? O Carpini conseguiu destruir o sistema defensivo montado pelo Dorival com praticamente mesmos jogadores, né? Tirando o Beraldo. Mas na verdade aquilo que eu falo pra vocês, né? Não é exatamente a defesa, é o sistema defensivo como um todo, que começa lá na frente com o centroavante, não é? E tudo estoura nos zagueiros. Por isso que eu acho que os zagueiros do São Paulo tiveram uma queda de desempenho absurda, porque estão expostos, né? De um jeito absurdo. Se bem que amanhã, contra o Cobressal, gente, sinceramente, se o São Paulo sofrer pressão do Cobressal, pô, né? E aquilo que a gente falou, eu acho que tem tudo para ser um jogo que o São Paulo possa readquirir a confiança, os jogadores, o próprio Carpini, porque daqui para frente, tirando esse jogo contra o Cobressal e o segundo jogo contra o Cobressal, o São Paulo não vai pegar, teoricamente, nenhum time mais fraco que o Cobressal. No Campeonato Brasileiro não tem nenhum time mais fraco que o Cobressal. Desculpa, na Copa do Brasil não vai ter. Na fase que o São Paulo entra não vai ter. Então, pelo amor de Deus, né? E nem lá Libertadores. Amanhã estarei lá. Então a gente faz a live do intervalo de lá do estádio, tá? E depois não posso fazer live do estádio, agora que eu lembrei.
porque transmissão da Conmebol não posso fazer ao vivo. Então vai ser só o vídeo depois do jogo. Se eu não conseguir gravar bacaninha lá, eu venho pra Jundiaí e gravo, mas aí você assiste no dia seguinte, porque eu vou gravar super tarde, tá bom? Então a gente se encontra. Ah, daqui a pouco tem QG Tricolor, 8h30 tem QG Tricolor. Vamos fazer um pré-jogo pra analisar aí, conversar mais sobre esse jogo. Eu, Teclas, o Drex e o Jova estaremos lá. O Acervo, não sei onde se vem, mas estaremos lá pra falar. Tá aqui no Barulho Vídeos, vai estar nos outros canais, os canais dos amigos, tá bom? Gasguei no momento Maguila. Um abraço para Nery e para os filhos Guilherme e Fernando de Maringá, no Paraná. Valdinei, Murilo e Henrique de Curitiba, também no Paraná. E para Natália e para o Daniel, que assiste a gente direto de Porto, em Portugal. Espero vocês no QG Tricolor. Já estou bonito com a minha camisinha, com a minha carinha feia aqui. E a gente se encontra às 8h30. Vai entrar no ar daqui a pouquinho. 8h30 da noite estamos no ar, tá bom? 8h30, 9 horas. Fique com Deus. Forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.